Olá, eu sou a Edna, sou pedagoga, sou escritora, contadora de histórias e hoje eu trouxe um conteúdo super completo sobre atitudes de pais que atrapalham o desenvolvimento da criança. E isso envolve a inteligência da criança, habilidades cognitivas, a saúde física e emocional e que reflete diretamente na vida adulta dela. E só muda de endereço. Quando falamos de casamento, relacionamentos com o companheiro ou com a companheira, relacionamentos com sogros, educação de filhos, são problemas comuns do ser humano e se repetem seja onde for. E em todos os casos, é comum esbarrarmos sempre nos mesmos erros. Parece simples, mas são até nesses pontos simples que erramos. Um dia desses eu recebi uma mensagem de uma pessoa anônima dizendo que o que eu falava ela já fazia desde a época da vovó. E quando eu estava refletindo sobre isso, eu pensei que, na verdade, apesar de não ter sido uma crítica construtiva, isso não era algo negativo para mim. Para ela foi negativo. Para mim não, sabe por quê? Porque é nessas coisas simples do dia a dia que nós erramos. E é sobre isso que eu falo, erros bobos que atingem diretamente a vida adulta do seu filho. Na verdade, é na forma de falar, nas palavras que falamos e em como falamos, em como fazemos o para casa, em como elogiamos, que nós erramos. Nós erramos em como lidamos em situações diárias. Por isso que eu crio conteúdo sobre atitudes que ajudam e que atrapalham o desenvolvimento infantil. A primeira coisa que eu costumo falar sobre atitudes diárias é para os próprios pais. Tudo que eu faço, todo projeto, até mesmo meu curso de contação de histórias, eu primeiro foco nos pais, depois na criança. Se você está bem, a criança está em dobro. Isso precisa ser seu lema a partir de agora. De todas as formas, cuide de você. Mantenha-se saudável em todos os aspectos. A sua saúde, a forma como você vê o mundo, as suas atitudes, a forma que você foi criado, tudo isso reflete na forma que você cria seu filho ou filha. Por isso, hoje nós vamos falar sobre você, pai, mãe ou responsável. Então, vamos lá. Não estamos errando naquilo que nunca ouvimos, mas naquilo que acontece todo dia. Sim, nas coisas simples. Não saber isso é perigoso. Você acha que eu estou procurando coisas mirabolantes para falar? Eu falo coisas do dia a dia, coisas rotineiras, mas que nos conduzirão a um confronto. Então você precisa saber que está, na maioria das vezes, errando em coisas óbvias. A segunda atitude é que muitas vezes temos medo de nos expor e dizer que estamos passando por problemas. Estamos sempre desejosos por receber informações, perguntar e temos muito medo de nos expor. Quando começamos a buscar informação, parecemos um espião em busca de informação desejada, como se ninguém pudesse saber. Você já percebeu? Se você estiver ouvindo um áudio, lendo um conteúdo ou assistindo um vídeo sobre determinado assunto, não quer dizer que você está passando por um problema naquela área. Um profissional que se forma e continua buscando informações e se atualizando, está com certeza mais qualificado do que aquele que se estagnou. Mas se buscamos informação porque precisamos, isso é comum e nós precisamos entender isso. Quem estará em vantagem? Seu vizinho que não busca informações e passa pelo mesmo problema que você ou você que busca informação? Pense nisso. Então, ouça, leia, busque informação sobre relacionamento humano, desenvolvimento infantil e áreas relacionadas que só acrescentarão na sua vida e na vida da criança e nos seus relacionamentos. Isso na pedagogia é aprender a aprender, sem necessariamente ser conduzido por um professor. Mas o que eu sempre falo para as pessoas que me seguem é: busque informações e as transforme em ações. Informações que sejam aplicáveis, de preferência algo passo a passo, que te ensine como aplicar, tutoriais, métodos. É melhor porque a pessoa está te passando o caminho que ela percorreu. Deu certo, ela tirou o que deu errado e está te passando. Quando nos deparamos com a informação pela informação e não sabemos como aplicar, ela vira só mais uma informação que não te trará o resultado que você precisa. Outra coisa que acontece
é que paralisamos quando buscamos muitas informações de várias pessoas sobre o mesmo assunto. No final, ficamos totalmente confusos. Então, escolha uma, no máximo 2 pessoas para acompanhar com frequência sobre o assunto que te interessa. Por exemplo, quando estudo temas sobre a neuropsicopedagogia, né, que eu amo esses assuntos, eu estudo por conta própria. Então, além do que é pedido na pós-graduação, eu escolho 2 principais teóricos, nomes confiáveis e indicados, e eu me concentro neles. Crescemos ouvindo que se conselho fosse bom, a gente vendia. Esse é um bloqueio que precisamos quebrar. Ouvir conselho hoje também é buscar conhecimento. Nós conhecemos pessoas do nosso lado que já passaram pela mesma coisa que a gente. Então peça conselho sim, converse. O rei Salomão, considerado o rei mais sábio do mundo, disse: na multidão de conselheiros há sabedoria, ou seja, há bom senso, juízo, capacidade de ponderar e, portanto, mais garantia de aceitar. Então aceite que sempre tem algo que precisamos aprender. Isso é usar a inteligência. Outra atitude é não andar com pessoas que têm os mesmos interesses que você. É importante andar com pessoas que vivenciam, compartilham dos mesmos assuntos. Estar junto a essas pessoas e compartilhar com elas temas em comuns trazem conforto e apoio emocional e pode ser uma boa influência. E, finalmente, esses grupos são uma fonte de informação. Eu criei há pouco tempo o meu grupo no Facebook, gratuito, o Edna Barbosa Desenvolvimento Infantil, para tirar dúvidas e conversarmos sobre vários assuntos relacionados ao desenvolvimento da criança. Relacionamentos com filhos, criação, desenvolvimento cognitivo, que é aquilo que estimula a aprendizagem, a inteligência, né? Entrevistas, bate-papos com outros profissionais. Você sabia que existem pessoas que pagam para fazer parte desses grupos fechados, para compartilhar sobre temas específicos? Isso tudo por causa do contágio social. O contágio social é quando influenciamos o outro ou somos influenciados, consciente ou inconscientemente. Um acaba contagiando o outro. Trocamos, dentre outras coisas que possuímos, inclusive emoções, sentimentos, experiências, comportamentos e pensamentos com pessoas de um mesmo grupo, pois o contrário também pode acontecer. Você já foi em um evento e saiu de lá extremamente motivado, positivo, feliz? E isso porque você estava em um lugar em que todos tinham o mesmo objetivo. Vocês conversam sobre as mesmas coisas. Isso é estimulante e contagiante. Mas a rede social deve ser bem escolhida. É um grupo de pessoas com o mesmo objetivo e predisposição para resolver problemas com o intento de dar qualidade de vida à criança. Pessoas que falam a mesma língua se atraem, interagem, causando crescimento profissional, intelectual em áreas específicas e trazem o sentimento de pertencimento, além de fortalecer a autoestima. O resultado disso é a autoeficácia. O que é autoeficácia? É a habilidade de realizar uma determinada tarefa dentro de uma mesma área. A autoeficácia para criar filhos. Se a sua preocupação é não errar na forma de criar filhos, então você precisa procurar o grupo certo. Às vezes, procurar ajuda para a nossa cultura é difícil, mais uma vez porque nos expõe. Na escola, quando eu sugeri uma avaliação de algum aluno por um psicólogo ou algum profissional da área, a maioria dos pais logo resistia e os mais corajosos ainda diziam que psicólogo era para loucos. E mesmo que não dissessem, no fundo ainda há uma resistência. E isso é perigoso porque acaba nos vendando para situações que nós passamos e situações que nossos filhos passam. Tem um artigo interessante que até vou deixar aqui na bio, que fala sobre o papel do psicólogo. Assim como o nosso corpo está sujeito a pegar gripe, estamos sujeitos a ter problemas emocionais e não temos informações em qualquer lugar. Os psicólogos identificam traumas que podem acarretar uma vida frustrada. O objetivo é receber ajuda para superar situações difíceis ou problemáticas. Ele vê a situação de um ângulo que nós não vemos e propõe soluções. Psicólogo não é para loucos, para
todos que precisam superar situações difíceis, ou seja, o psicólogo é para todos nós. Existem situações em que falar sobre o problema é a principal forma de receber ajuda. Há um processo terapêutico em falar e ser ouvido. Há casos em que o pai ou a mãe estão bem fragilizados ou precisando trabalhar a relação, precisam de ajuda. Às vezes, um acompanhamento por um profissional capacitado só vai fazer bem. Você vai se sentir encorajado e começar a ver a situação com outro olhar e perceber que você pode e consegue resolver os seus problemas de forma eficiente. Então não se envergonhe, procurar ajuda para os corajosos. A próxima atitude é ter medo de perguntar. A sua dúvida é a dúvida de muitos e obviamente é na dúvida que temos respostas, né? A dúvida é um fator de crescimento. Ninguém cresce e continua parado no mesmo lugar. Isso eu sempre digo nas minhas lives semanais. Então, deixa a vergonha para outra hora. Quais e quantos livros você já leu sobre o desenvolvimento da criança? Sobre medo, sono, alimentação saudável, rotina. Há tanto que aprender. Peter Dean, um artista, disse certa vez: eu vivo no topo do mundo, relacionando a tudo que ele fazia sobre o seu potencial criativo e sua obra de arte, valiosa e reconhecida no mundo. E você, em que lugar você está? Olhe para a criança, ela precisa de você. E diga, eu vou no topo do mundo, se necessário for, para proporcionar a ela o melhor e mostre todo o seu potencial. Você já deve ter ouvido essa frase. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Ela pode ter vários significados, mas aqui eu quero dizer sobre seus propósitos relacionados à criação do filho. Quais resultados você quer que suas ações tenham? Para isso, a parte principal é um acordo entre o casal na forma como criar a criança. E isto precisamos convergir e definir um caminho. Eu digo casal, mas se não for o caso, os principais responsáveis pela criança. A criação dos filhos deve ser como uma sinfonia. No dia a dia, cada um se envolve em tarefas diferentes, mas com a mesma intenção e agem com a mesma intensidade para alcançar o mesmo intento. Algumas vezes, ao mesmo tempo, a criação, o bem-estar da criança. Parece uma metáfora, mas é para lembrar que na sinfonia não pode haver descompasso, desalinho, desacerto. Quando se fala em desenvolvimento da criança, ou melhor, a construção desse ser humano que está sob a sua responsabilidade. Então vamos lá. Busque informação, não tenha medo de se expor, aprenda a convergir e procurar o melhor caminho. Peça ajuda quando necessário, busque conselhos. Falar sobre o assunto pode ajudar. Lembre-se do contágio social. Esse é o ano de errar menos. Se você gostou, envie esse vídeo para ajudar mais pessoas. Diga o que você está achando dos conteúdos. Um beijo para você e até a próxima.